pessoal, estamos começando mais um Por Trás do Jaleco. Eu estou aqui com a minha parceira Fabi e com a nossa convidada de hoje. Mas antes, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a Brasil Trading Fitness Fair, a agência MR da 20 e a Summer Life Nutrition. Agora vamos apresentar a nossa convidada de hoje. É, que a gente fala pouco, né? A gente fala tão pouco que a gente continua aqui com a nossa super convidada, a doutora Bianca Ramalho. Eu tava querendo voltar a um assunto aí que a gente já tinha falado na nossa conversa, que são os efeitos colaterais, né? Então, muitas pessoas acabam buscando ajuda médica, enfim, para tomar hormônios, né? Mas eles não pensam nas consequências, né? O que os efeitos colaterais podem causar na vida das pessoas, assim? Então, Fabi, eu acho que uma coisa que é importante a gente lembrar é que, assim, a maior parte dos grandes problemas que a gente visualiza com o uso de esteroides anabólicos, androgênicos, que é principalmente a testosterona, são justamente por conta de um uso inconsequente, sem orientação, porque o meu amigo da academia tomou e para ele foi bom, eu quero tomar também. Então, os eventos adversos que a gente observa são, na maior parte das vezes, para essa população, sem acompanhamento, sem nada. Mas como nós já falamos anteriormente, a gente não pode negar que tem os eventos adversos, os efeitos colaterais, que toda medicação tem. Então, não existe nenhum fármaco, do mais simples ao mais complexo, que não vá ter efeito colateral. Pode ser que a pessoa desenvolva quase todos, pode ser que a pessoa não desenvolva quase nenhum. Isso é muito individual. Fala. São reversíveis? Depende de quais. A maior parte sim, alguns não. Perda de cabelo, por exemplo, que é o mais comum nas pessoas, né? Minimiza, mas às vezes não consegue reverter tudo. Aí entra num quadro chamado alopécia, que é quando a gente já consegue ver buracos na cabeça. E aí a gente acaba tendo, até tem atletas que competem há muitos anos e que fizeram muitas coisas sem um adequado acompanhamento, que a hora que a gente vai ver os campeonatos, elas estão competindo de peruca. Porque a queda capilar foi tão intensa que esteticamente, que é o que o fisiculturismo avalia, essa questão, esse padrão, a simetria, a beleza, acaba se perdendo. Sim. Porque é uma mulher que acabou ficando praticamente sem nenhum cabelo. Então é uma preocupação que tem que ter, sim. Sim. Pro homem é mais difícil ainda, né? É porque o homem ele já tem essa tendência, na verdade, né? A mulher é que não teria, porque a nossa testosterona fisiológica é muito baixa. Então a mulher não teria essa tendência, mas com o uso de testosterona, ela acaba desenvolvendo também como um efeito colateral. Sim. Agora, eu tenho uma curiosidade também, porque hoje é muito comum as pessoas usarem drogas para ir treinar. Drogas ilícitas. Drogas ilícitas. O que você tem a falar pra gente disso? Porque eu não sei de onde surgiu, né, que isso faz bem, a pessoa treina mais, mas a pessoa faz uso de anabolizantes, com ou sem acompanhamento, independe. Mas aí, às vezes, faz até uso de ansiolítico e também usa droga. Acho que para o sistema nervoso deve dar um piripaque. É, né? Isso. Então, por exemplo, um dos efeitos da testosterona, e isso é até um efeito fisiológico normal, por isso que os homens são um pouquinho mais agressivos mesmo, e a gente é muito fofa, né? Mulher, assim, normal. Super. Porque a testosterona, mesmo fisiológica, né? Maravilhosa. Mesmo a testosterona fisiológica, no homem, ela tem um estímulo de comportamento que é um comportamento mais agressivo. Isso vem lá da pré-história, enfim, né? O homem, provedor, caçador, enfim. Mas, quando a gente administra a testosterona exógena, também tem esse estímulo no sistema nervoso central, que aumenta um pouco esse grau de agressividade. Então, a pessoa fica mais irritada, fica menos tolerante, isso é normal, é da testosterona. Seja ela endógena, a que o próprio corpo produz, por isso que no homem se manifesta muito mais, seja exógena, que é essa que a gente administra a medicação. Então, ela já age lá no sistema nervoso central. Os ansiolíticos, 100% deles são de ação no sistema nervoso central.
A gente tem muitas classes diferentes de ansiolíticos, então eles vão atuar em diferentes tipos de neurotransmissores. Então bloqueia a recaptação de serotonina ou tem alguma ação noradrenérgica, a gente tem diferentes classes que vão atuar. E aí eles podem causar um efeito mais down ou eles podem só estabilizar, que é a característica para reduzir um pouco esse grau de ansiedade. E a maior parte das drogas ilícitas também vai ter uma ação importante no sistema nervoso central, sendo que algumas têm uma ação mais estimulante e algumas uma ação de deprimir o sistema nervoso central, então acaba dando aquele soninho, a moleza e tal. Então, se a gente pensar, a gente tem 3 situações que agem nos mesmos centros, que é controle de humor, que está associado ao nosso sistema límbico, e essas questões todas de ansiedade, depressão também estão relacionadas a esse sistema, só que cada um está agindo de um jeito. Um está estimulando, o outro está bloqueando, o outro está baixando. Então isso para o sistema nervoso, ele pode dar um problema grave. A pessoa pode ter surtos psicóticos, a pessoa pode ter síndromes de ausência, depende muito de todas as combinações, de doses, de cronicidade e de como a pessoa já tá. Agora sim, Ju, o que eu tenho visto na prática, que para mim é o mais preocupante? Quando a gente fala do uso, e aí a gente já falou das questões legais, né? Porque legalmente não é liberado o uso de hormônio para estética, seria só para reposição, mas a gente sabe que as pessoas usam. Sim. Quando a gente fala então do uso desses hormônios, a gente tem uma sobrecarga hepática associada. Por quê? Porque esses hormônios, eles são metabolizados, ou seja, eles são degradados no fígado. Então o fígado, ele acaba sendo sim sobrecarregado. E o que eu vejo muito? Principalmente mais jovens, administrando testosterona, mas sexta, sábado, domingo, álcool, como se não houvesse amanhã. Pois é. Então a gente tá tendo uma sobrecarga triplicada nesse fígado. E aí alguns, que foi isso que me deixou mais intrigada, falaram assim, ah não, mas foi a doutora fulana que passou, mas ela me passou um protetor hepático. Não existe. Não serve pra nada protetor hepático? É que não existe protetor hepático, né? A gente não tem como proteger o fígado, senão a gente não teria as doenças hepáticas que a gente tem que são tão graves. O que algumas medicações buscam? E a maior parte, assim, do que a literatura mostra que tem efeito é até mais natural, viu? Não é tão alopático. A gente tem vitaminas, principalmente a vitamina E, a gente tem uma molécula que chama SEIME, que também tem um efeito hepático, mas o efeito que essas moléculas fazem é diminuir um pouco o estresse oxidativo no fígado. Sim. Então, a tentativa são de antioxidantes. Ajuda, então. Por exemplo, tem um que a gente usa principalmente para diluir secreção nasal, muco nasal, que é a acetilcisteína. A acetilcisteína tem ação hepática antioxidante, então ela acaba tendo essa redução do estresse hepático. Agora a gente não pode falar que protege, porque o fígado continua sobrecarregado. Sim. Pode ser que minimize? Pode ser que. A gente também não tem estudo fechado com isso, até porque como não é legal do termo de vista jurídico você administrar, você não pode fazer estudo. Então a gente fica mais limitado, entendeu? É difícil isso também. Porque aí muitas pessoas falam, não, isso mata, isso não sei o quê, mas a gente não tem estudo bem controlado com isso. E aí você acaba pegando os casos que realmente pode dar câncer de fígado, pode dar muitos problemas, mas você não sabe como chegou até ali. Então, qual foi a dose, a cronicidade, ele já tinha alguma doença pré-existente? Porque isso é encontrado, assim, catado, não controlado, entendeu? Não tem nada por trás. Então, assim, quando, né, um dos meninos... Eu falei assim, mas vem cá, você não me falou que você estava tomando testosterona? E você tá bebendo esse tanto? A doutora falou que pode, porque eu tô com protetor hepático. Isso me dá um desespero, assim. Porque a pessoa, ela acha que ela está bem instruída, porque ela passou com um profissional. Sim.
E a hora que a gente olha isso cientificamente, isso não é uma verdade. Então existe essa preocupação mesmo. Agora, fala uma coisa pra gente. Ciclo eterno. Tem gente... A gente fala ciclo eterno. A gente fala que é o ciclo Rei Leão. É o ciclo sem fim, né? Não, é verdade. Outro dia o cara chegou e falou assim, não, isso aí você pode tomar pra toda a vida. Oi? Como assim, gente? Eu já peguei paciente que veio de nutricionista, né? Que assim, ninguém poderia prescrever, mas geralmente quem faz a prescrição é o médico. E aí veio de nutricionista, e o nutricionista ele pode prescrever fitoterápicos, então tem ali dentro da legislação, pode alguns manipulados, mas é bem limitado. Aí falou assim, vim aqui na nutricionista, tomando esse manipulado aqui, ó, tudo natural. Aí você fala, ok, né, vamos ver. Aí a hora que você olha o que tem, oxandrolona. Aí você fala, então, na verdade, isso aqui, ó, é testosterona. Não, tudo natural. É testosterona, tá aqui, ó. Oxandrolona é um tipo de testosterona, é uma das manipulações da testosterona. Então, as pessoas, às vezes, não sei se elas querem se enganar, enfim, mas a gente tem essa coisa toma que não dá nada, toma que isso aqui é pouquinho. Então, eu já ouvi muito, e eu falo pros meus alunos isso na faculdade o tempo inteiro. Você fala assim, tá bom, eu vou assumir os riscos de prescrever um hormônio. Se a pessoa tem um hormônio normal, vai gerar alteração no organismo dela, alteração no eixo que a gente fala, sim, que é o eixo hipotálamo, hipófise, glândula periférica, que nesse caso é a gônada. Então assim, mas a dose é baixa, vai gerar alteração. Mas é por pouco tempo, vai gerar alteração. Então você tem que fazer a prescrição contando que vai ter alteração. A gente já espera isso, você já sabe que vai ter essa fisiologia, o processo natural. Então, primeiro, não existe, só isso aqui não dá nada. Dá. E é por isso que quando as pessoas utilizam, deveriam utilizar em ciclos. Porque qual que é o objetivo do ciclo? Eu dou a droga sabendo que vai zoar. Que o negócio vai desandar. Eu já sei que vai desandar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou administrar um período, eu vou parar e vou usar outras medicações para reverter aqueles efeitos que aquela droga causou, que é o que é conhecido como TPC, que é a terapia pós-ciclo. Então, o certo seria o quê? Eu faço um ciclo, vai alterar o meu organismo, eu reverto esses efeitos, volto para uma condição mais próxima do fisiológico e aí eu posso pensar em fazer outro ciclo. Por isso que não existe o tal do ciclo sem fim. Porque eu vou só somando alterações fisiológicas e aí eu não consigo reverter mais. É como se não houvesse amanhã, né? Porque, por exemplo, quando a gente coloca a testosterona de fora, então vamos pensar no homem. Ele já tem bastante testosterona. Se ele tá colocando de fora, o que o organismo tá entendendo lá no hipotálamo que manda nisso? Fala, já tem, não preciso produzir. Ele não precisando produzir, então a gente chama de bloqueio de eixo, ele não estimula as células que produzem a testosterona, que estão aonde? No testículo. Só que no nosso organismo, uma célula que vai ficando sem ser estimulada, ela atrofia. Por isso que o homem desenvolve atrofia testicular, desenvolve infertilidade, que é a azoospermia, porque eu não estou estimulando. E o meu corpo sabe o que é, ele entende assim, se eu não estou estimulando é porque eu não preciso. Tira isso daqui. E aí a gente tem efeitos colaterais graves para o homem, que pode evoluir para uma impotência. Caramba. Como que é o efeito colateral da mama em homem? Então, é um processo chamado ginecomastia. Então, o que acontece? Quando a gente dá a testosterona, isso também acontece fisiologicamente, é por isso que ela acaba se manifestando quando a gente coloca de fora. Essa testosterona foi lá produzida, foi para o sangue, só que nos nossos tecidos periféricos tem enzimas que convertem essa testosterona em outros hormônios. Uma dessas enzimas, que está presente no tecido adiposo principalmente, se chama aromatase. O que ela faz? Ela vai converter a testosterona para estradiol, que é um estrogênio, que é o principal hormônio feminino.
E qual que é a função dele? Entre as várias funções, é estimular a mama. Então, a função do estradiol é fazer crescimento de glândula mamária e deposição de gordura. Isso é a fisiologia da mulher, para amamentar, para conseguir a reprodução. Quando isso acontece no homem, o homem tem estradiol, tem estrogênio, mas muito baixinho. Sim. Quando ele toma essa testosterona em excesso, ele acaba convertendo muito. O estradiol dele aumenta, os estrogênios dele aumentam, eles vão lá na mama e estimulam a mama a crescer a glândula e a acumular gordura. Então a ginecomastia, ela é um crescimento glandular e de acúmulo de gordura. E é aí que tá o problema, porque a gordura, principalmente se a pessoa estiver na dieta, num treino, ela não acumula de forma importante, mas e o crescimento da glândula? Por isso que popularmente fala que o homem fica com formato de tetinha, porque fica bem aquela região onde as glândulas mamárias estão mais estimulada. Tem casos que é só com cirurgia, né? Geralmente, quando é por anabolizante, só a cirurgia reverte. É difícil você conseguir reverter depois que a ginecomastia se instalou. Por quê? Porque você estimulou uma glândula a aumentar. Como que você reverte a glândula? A gordura você perde. Como que eu faço uma glândula involuir? Então é muito mais difícil. Por isso que geralmente as medicações para prevenir ginecomastia, elas são usadas intraciclo. Não na TPC, não no pós-ciclo. Eu tenho que administrar junto para evitar essa conversão. Então a gente tem medicações que bloqueiam essa enzima, a aromatase, não deixa converter. E tem outras medicações que se ligam no receptor e não deixam o hormônio estimular o estradiol. Então evita que essa mama seja estimulada. Mas assim, nem todos os homens acaba, isso acaba sendo de caso para caso, né? E aí é esse que é o grande problema, Fabi. Por que que eles não conseguem liberar a prescrição de hormônio para estética, para performance? Porque vamos supor nós três aqui, a gente vai pegar uma mesma droga, porque a testosterona tem várias manipulações. A gente pega a mesma droga, pegamos estanozolol, vamos tomar nós três. A mesma dose, na mesma cronicidade, cada uma vai ter um efeito diferente. Sim. Tanto do efeito esperado, da hipertrofia, da redução de gordura, quanto dos eventos adversos. Então, é por isso que é muito difícil você protocolar. Porque pra Ju, a nossa dose não fez nada. Tipo a dose do pré-treino, né, Ju? Aí a Ju toma meio pré-treino, não aconteceu nada. Mas pra gente, começa a dar um monte de evento adverso. É a mesma dose, administrada da mesma forma, mas a resposta é individual. Então, assim, todo mundo vai ter efeito colateral? Não. Mas pode ser que tenha, não dá pra saber, entendeu? É muito individual. Por isso que é importante o acompanhamento. Agora, com relação a doenças, quais doenças uma mulher, por exemplo, pode ter? Bom, galera, a gente vai dar um rápido intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco a gente tá de volta. Estamos aqui de volta no Por Trás do Jaleco e... A doença que é preocupante em ambos os gêneros com o uso tanto de testosterona quanto de GH é a hipertrofia cardíaca. Então é chamada de cardiomiopatia hipertrófica. O coração, o músculo também desenvolve, né? Isso, o coração acaba hipertrofiando, não de uma forma saudável, e ele acaba sofrendo e pode evoluir para uma doença que é a insuficiência cardíaca.
essa é uma grande preocupação. Para a mulher, o que a gente mais vê assim de prejudicial é a masculinização. Então, o hirsutismo, que é o crescimento de pelos, o engrossamento da voz, o maxilar, que ele acaba ficando muito mais quadrado, o clitóris, que pode hipertrofiar e aí ele externaliza. Então, a mulher, a gente consegue visualizar mais esses efeitos, porque a nossa testosterona é muito baixa. Eu falo que é ridículo Deus ter feito isso com a gente, ter dado só isso de testosterona pra gente sofrer nessa vida. Mas é muito baixinho, então qualquer dose que você coloca é mais fácil de manifestar essas alterações. Pro homem já não é tão fácil de você perceber, mas aí tem a questão testicular. Sim. Então a zoospermia pode evoluir para atrofia testicular, disfunção sexual. E a gente, né, tem casos de pessoas que evoluíram com doenças, assim, não... né? Já teve até caso de suicídio, mas por quê? Porque tem disfunção sexual. Caramba. E aí não consegue recuperar. Aí vai batendo desespero, batendo desespero, batendo desespero. E às vezes a pessoa acaba cometendo aí, né, um ato muito mais dramático. Então é assim, tem muita coisa que pode dar errado. Porque tudo isso mexe muito com o emocional também. Mexe. Então assim, tem muita coisa que pode dar errado para ambos. Mais errado do que certo. Não necessariamente, tudo depende muito disso, do acompanhamento. Porque vamos supor que você tá fazendo um acompanhamento e você percebe que começou a dar errado. Você tira a droga, você reverte, você não deixa evoluir para chegar nesses estágios mais graves. E essa é a grande questão da conversa sobre isso. Então, o que a gente sempre fala? A gente aqui não tá fazendo apologia nenhuma ao uso, né? Não é assim, use. Mas eu acho que a grande questão é, vamos falar sobre isso. Aqui é um bate-papo pra gente saber como é que funciona mesmo. Mesmo porque, assim, como você falou, né? Não é pra... Ninguém pode prescrever, na verdade. Exato. Né? Então acaba sendo muita polêmica, porque isso é muito comum nas academias, né? Desde sempre. Desde sempre. Por exemplo, hoje em dia, a gente que já tá na academia há muitos anos, nossa, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, rolava muito solto ali no vestiário, né? No vestiário, né? E imagina se hoje a gente tem tão pouca informação, né? Imagina ainda naquela época, né? Exatamente, mas tem muito fácil acesso, né? Exatamente. Então eu acho que o grande lance, a nossa ideia aqui é falar que isso é um assunto importante de ser debatido. Então, de novo, a gente não pode ser extremista. Vamos lá, é legal, todo mundo usa e nem, nossa, vai usar, vai morrer, cair, o fígado derreter. É assim, as pessoas usam de qualquer jeito. Será que não tem uma forma disso ser orientado? Desses riscos que são muito grandes serem diminuídos, algumas coisas serem evitadas? Então eu acho que a ciência, ela tem que evoluir buscando respostas. Enquanto a gente só for do contra, não, isso eu sou do contra, isso mata, isso não pode, a gente não evolui. Exatamente. Então, acho que a gente tem que ir andando com o que tem, que são os estudos observacionais de quem já toma por conta própria, estudos em animais, que é o que a gente mais tem na literatura, mas continuar conversando sobre isso. Porque é a grande questão, não é porque a lei não libera que ninguém faz. Com certeza, né? E assim, aproveita você aí de casa para realmente tirar a dúvida com um profissional de confiança, uma pessoa que você se sinta acolhido por esse profissional, um profissional que vai tirar suas dúvidas, que não vai te julgar com as perguntas que você vai fazer, né? Porque assim, eu sou dessas, eu faço a pergunta mais bizarra mesmo, principalmente quando eu tô em quatro paredes com o médico, né? Tem muitos doutores na academia, né? É um problema. A internet proporciona isso, né? Todo mundo é especialista em tudo, né? No caso. Então eu acho que é o recado que vocês já deram em outros programas que a gente fez. É assim, a internet hoje, ela é um veículo maravilhoso, tanto que a gente tá aqui, né? No caso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter filtro, discernimento nas informações. E a gente tem que tomar um cuidado maior ainda, de não ser parcial. Então isso aqui me favorece, eu aceito. Isso aqui não me favorece, eu não quero acreditar. Então, assim, a gente precisa de um pouco mais de critério.
Na dúvida, pesquisa, conversa com as outras pessoas, vê se isso tem um embasamento científico ou se a pessoa falou da cabeça dela. Porque eu também posso ir no meu Instagram e falar o que eu quiser. Exatamente. Será que isso tem um embasamento científico? E aí a gente tem que tomar muito cuidado que nem todo mundo que tá super forte, marombado, com o abdômen tanquinho, sabe o que tá falando. E tem saúde também, E é né? saudável, Pois é. Tem saúde. Então a gente precisa desse discernimento, eu acho que para as coisas avançarem. E às vezes eu sinto que não avança por conta disso. Que a gente fica preso em paradigma, em discussão besta, em coisa que não sai do lugar, sendo que a gente podia estar debatendo coisas que podem ser realmente benéficas e avançar aí pro bem de todo mundo. Eu costumo falar que o conhecimento liberta. É verdade. Então, assim, busque o porquê das coisas, né? Não vai ser o seu colega da academia ou da sua escola, nem do dia pra noite você vai conseguir as coisas. Busque profissionais capacitados que vão te orientar de maneira correta, e é um dos motivos que a gente está aqui, pra gente levar pra sua casa mais informação, com alegria, com saúde, com um sorriso no rosto. E eu queria muito agradecer a presença, doutora Bianca. Eu que agradeço. Muito obrigada, a gente bateu. Nossa. Olha, eu tirei todas as minhas dúvidas, pelo menos. Estou anotando no caderninho aqui. Né? Mas assim, olha, entrem lá no Instagram da doutora Bianca. Qual que é o seu Instagram? DRA de doutora Bianca Ramalho, com 2 L's. Aproveita já passa a seguir, tem bastante conteúdo lá no Instagram dela. Aproveita também para me seguir, Fabi S. Martins com 2 Is e Juamali _atleta. Galera, tô muito feliz de estar mais uma vez com vocês. Muito obrigada por ter nos recebido na sua casa. Excelente dia para você. Nos vemos em breve. Até. Até.